Você já se sentiu um estranho no lugar onde você deveria se sentir em casa? Já teve a impressão de que os seus valores não se encaixam mais no mundo em que você se encontra? E de que ser cristão hoje parece ser um motivo para desconfiança, um motivo para rejeição? Se você já pensou algo assim, saiba que você não está sozinho. E mais importante que isso não é nenhum tipo de novidade. Os primeiros cristãos também se sentiam exatamente assim. Na primeira carta de Pedro, ele escreve para um grupo de crentes espalhados por várias regiões da Ásia Menor, o que hoje seria a Turquia. E eles estavam vivendo como forasteiros, não só por causa da sua localização, mas principalmente por causa da sua fé. Eram estrangeiros espirituais em um mundo que não entendia e muitas vezes rejeitava a fé deles. E olha só que interessante. Pedro não escreve essa carta só com instruções secas ou com conselhos genéricos para aquelas pessoas. Na verdade, ele escreve com um coração completamente pastoral, uma teologia imensamente sólida e de forma bastante prática. Ele mostra que mesmo em meio à dor, à marginalização, à oposição, cristãos não estão perdidos. Muito pelo contrário, eles têm uma identidade completamente firme. Eles são escolhidos por Deus, santificados pelo Espírito e chamados à obediência em Cristo. Essa carta, escrita há quase 2000 anos, parece que foi escrita para hoje, num tempo em que tanta gente perdeu o rumo e que ser cristão parece estar cada vez mais fora de moda. 1 Pedro nos lembra de quem nós somos, de onde nós viemos e aonde está a nossa verdadeira pátria. Todos que de alguma forma professam a fé em Cristo se sentem em algum momento deslocados, como se vivessem numa cultura que não fala a sua própria língua. E Pedro começa a carta dizendo algo muito forte. Somos eleitos que vivem como forasteiros. Ou seja, somos escolhidos por Deus, mas vivendo num lugar que não é nosso lar definitivo. E essa palavra forasteiros não é só uma figura de linguagem. Ela, na verdade, carrega algo bastante profundo. Pedro está nos lembrando que nossa identidade não é moldada por onde nós nascemos, pela cultura ou até mesmo pela nossa posição social. Nossa verdadeira identidade vem do fato de que fomos escolhidos por Deus. Ele nos plantou exatamente onde nós estamos e não é por acaso. É como diz Atos capítulo 17, Deus determina tempos e lugares com um propósito eterno. E aqui vem uma curiosidade que muita gente ignora. A maioria daqueles cristãos para quem Pedro está escrevendo a sua carta morava onde nasceu. Eles não estavam em outro país, mas mesmo assim se sentiam como estrangeiros. E a pergunta é por quê? Porque ao crer em Cristo, eles passaram a viver de um jeito que o mundo não era capaz de entender. Eles se tornaram culturalmente e moralmente desencaixados. E olha, isso ainda acontece hoje, quando você não ri das mesmas piadas, quando os seus valores incomodam, quando a sua fé te torna esquisito para os outros. Isso não é um fracasso espiritual. Na verdade, é um sinal de fidelidade. E a nossa eleição não nos prende, ela nos desenraiza desse mundo. Diferente do exílio de Israel, que foi uma consequência do pecado do povo de Deus, o nosso exílio como cristãos tem um motivo completamente distinto. O exílio se torna a missão. Deus espalha o seu povo pelo mundo como testemunhas vivas da graça dele. Ele nos envia como embaixadores do céu. Então nós somos cidadãos do céu, é o que diz Filipenses 3:20. Mas enviados para viver sob um propósito ou com um propósito. Talvez você esteja se sentindo sozinho, incompreendido ou até mesmo deslocado nesse mundo. Eu quero te lembrar que você não está perdido. Você está em missão. Você é um enviado. Você não é um estranho por acidente, você é um forasteiro por vocação. E mais, nosso exílio tem um fim. Temos um destino certo. Nossa esperança não está em sermos aceitos aqui, mas em sermos fiéis até o fim. Até que Cristo nos leve de volta para casa. Você já deve ter se sentido pressionado a descobrir quem é de alguma forma. Já ficou cansado tentando se encaixar nas perspectivas ou nas expectativas dos outros. Nós vivemos em uma época em que todo mundo quer construir sua própria identidade. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Pedro, logo no começo da carta, mostra o contrário. Nossa identidade não é algo que nós construímos, na verdade é algo que nós recebemos. Enquanto o mundo diz, seja quem você quiser ser, Deus diz, você é meu, e eu te digo quem você é. Pedro não pergunta como os cristãos se sentem, na verdade, nós percebemos ele declarar quem eles são. Eleitos
santificados, alvos do sangue de Cristo. E isso muda tudo. Sua identidade não depende da sociedade, do seu passado, nem das suas emoções, aquilo que você sente. Ela está completamente fundamentada na ação de um Deus triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro descreve a identidade cristã com base numa obra trinitária. Não é acidental, é essencial. Pedro diz que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. E é interessante dizer que essa presciência não é simplesmente saber o futuro. Na verdade, é um amor intencional e eterno. Antes de você nascer, Deus já te conhecia e te amava. É o que diz Efésios 1:11. Fomos escolhidos segundo o propósito dele. Isso dá sentido à nossa vida e dignidade à nossa história. Santificação aqui não é só um processo, é uma posição. É o Espírito Santo que nos separa do mundo e nos consagra a Deus. Isso começa na conversão e continua por toda a nossa vida. 1 Pedro 1,15 diz: sede santos em todo o vosso procedimento. Ser santo não é ser perfeito, é ser de Deus, mesmo quando isso nos custa. E essa parte é linda, é profunda. Pedro menciona a obediência, a aspersão do sangue, linguagens retiradas de Êxodo capítulo 24, quando Israel fez aliança com Deus. O sangue foi aspergido sobre o povo. Agora em Cristo, somos esse povo da nova aliança. Fomos purificados, comprados e comprometidos com Ele. 1 Pedro 1:18-19 diz que fomos resgatados com o sangue precioso de Cristo. Sabe o que sustenta os cristãos quando o mundo vira as costas? Saber quem somos no nosso Senhor. Uma comentarista chamada Karen Jobs diz que essa visão trinitária de identidade é pastoralmente poderosa, e é mesmo. O mundo pode te rejeitar, a cultura pode te pressionar, você pode falhar, mas Deus não muda. E quem Ele diz que você é também não pode mudar. Maior é o Deus que habita em nós do que qualquer inimigo que habite no mundo. Em um tempo em que todo mundo quer te rotular ou redefinir, moldar, lembre-se de quem te criou. Deus quem te escolheu, quem te comprou. Você é de Deus. Não viva tentando provar o seu valor, viva como quem já sabe a quem pertence. Isso não é orgulho, isso é confiança. Confiança humilde no amor soberano de Deus. Pedro também deixa claro que a eleição tem um propósito. Nós não fomos escolhidos para viver do nosso jeito, mas para viver do modo que agrade a Deus. 1 Pedro 4, verso 2 diz que durante o tempo que ainda resta na carne, viva segundo a vontade de Deus. Então obedecer, especialmente em tempos difíceis, é uma forma de adoração. E sabe quando escolher a fidelidade irá custar caro? Quando obedecer significar sofrer, aí é que o evangelho brilha mais forte. Quando preferimos sofrer a pecar, mostramos que a nossa esperança está em algo muito maior que o nosso conforto imediatista. Pedro também fala sobre a aspersão do sangue, e isso nos leva a Êxodo, como eu já disse. Quando o povo de Israel fez aliança com Deus, naquela cena, o povo prometeu obedecer e foi aspergido com sangue como símbolo dessa aliança. Pedro vai usar a mesma imagem, só que agora o sangue é de Cristo. E isso muda tudo, porque a aspersão do sangue nos purifica dos nossos pecados, é o que diz Hebreus 9. Nos marca como o povo da aliança, nos torna prontos para viver e sofrer como Cristo viveu, e isso quebra o nosso individualismo. Nós não estamos sozinhos, somos parte agora de um povo. E esse povo é chamado a viver com uma convicção mediante a graça. Pedro vai terminar essa saudação inicial da sua carta com uma bênção bastante poderosa. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicados. Isso não é só um cumprimento bonito, na verdade é uma necessidade urgente. Graça é a força que Deus nos dá para continuar mesmo quando estamos fracos. Ela é multiforme, segundo o próprio Pedro no capítulo 4, verso 10, ou seja, se adapta às nossas lutas e às nossas dores a cada tempo. Paz não é a ausência de guerra, na verdade é a certeza de que estamos com Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor vai contra nós. Pedro não nos diz que elas são dadas, ele diz que são multiplicadas, porque o exílio é longo e a missão é constante nas nossas vidas. Talvez você esteja cansado, confuso, sentindo que é difícil ser fiel no mundo que te puxa cada vez para mais longe de Deus. Me escute, você foi escolhido, aspergido pelo sangue de Cristo e capacitado com a graça e paz. Você não está sozinho, você não precisa ser forte
por conta própria. É o próprio Pedro, no capítulo 5, verso 10, que diz: o Deus da graça vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer, fundamentar. A nossa missão? Obedecer com coragem, viver com esperança, testemunhar com fidelidade, mesmo em terra estranha, mesmo quando nos custar, porque esse mundo não é o nosso lar, mas é o campo onde Deus nos colocou para brilhar a sua própria luz. À medida que a gente dá os primeiros passos nessa carta de Pedro, uma coisa precisa ficar muito clara na nossa mente. Você precisa lembrar quem é. Num tempo em que o mundo vive tentando redefinir a verdade, sufocar a nossa fé e distorcer o que é certo, Pedro nos leva de volta para o fundamento firme da nossa identidade. Nossa identidade não nasce das circunstâncias, mas vem da eternidade. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Fomos escolhidos pelo Pai, santificados pelo Espírito e aspergidos pelo sangue de Cristo. Essa identidade não é um adereço espiritual. É a base da nossa vida. E ela nos envia, nos posiciona e nos fortalece. O exílio não é rejeição, é missão. Ser forasteiro não é uma vergonha, é autenticidade. Somos diferentes porque pertencemos ao reino. Não estamos aqui por acidente, estamos aqui por desígnio. Somos embaixadores refugiados espirituais. Pedro vai nos mostrar exatamente isso ao longo da sua carta. Não fomos deixados no mundo para sobreviver à cultura, mas para testemunhar nela com fidelidade, com esperança, com coragem e com humildade. Somos o povo de Deus no exílio, dispersos, mas não abandonados, perseguidos, mas eleitos, marginalizados, mas profundamente amados por Deus. A carta de Pedro vai nos ensinar a viver com santidade, com esperança e firmados nessa identidade que nos foi dada pela Trindade. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Grande abraço.